Vamos lá, fatoração. A gente viu a parte de produtos notáveis, tipo 1, 2 e 3. Eu também disponibilizei esse material para vocês. Nessa parte de fatoração, a gente vai utilizar alguns produtos notáveis, certo? E na aula de quinta-feira, da semana passada, eu trabalhei com vocês essa parte de fator comum e evidência. Eu mostrei para vocês que era uma coisa bem simples de ser trabalhada, né? Você observava apenas quais são os termos que se repetem as letras, ou seja, os coeficientes numéricos e a parte literal que se repete nos termos e coloca em evidência, ou seja, você tira. A gente chama de colocar em evidência. Então, por definição, uma fatoração ela nada mais é do que um processo certo utilizado na matemática que consiste em representar um número ou uma expressão como um produto de fatores. Então, todas as fatorações são feitas dessa forma? Sim, certo? Sim. Você sempre, quando faz uma fatoração, você vai transformar aquele polinômio em um produto, certo? Que pode ser entre termos ou entre expressões, certo? Aí o que é que ele diz? Ele diz aqui que ao escrever um polinômio como uma multiplicação de outro polinômios, frequentemente conseguimos simplificar a expressão, que o objetivo principal é exatamente esse, certo? O objetivo principal é simplificar. Esse é o grande objetivo. A fatoração ela é feita, vocês vão ver em aulas futuras aí também, para simplificar os cálculos, certo? Você tem certas situações onde você tem um emaranhado de termos, misturado parte literal, parte algébrica, né? Perdão, coeficiente numérico e parte literal. E através das fatorações você consegue transformar essas expressões de forma que ela fique bem mais simples. Aí vai ficar a critério se você vai necessitar de fazer algum cancelamento ou apenas tornar, representar aquela expressão de forma mais simples, ok? Então o objetivo principal é simplificar, certo? E a fatoração é responsável porque você vai representar o número ou a expressão como sendo um produto de fatores. Esses são os dois tópicos mais fundamentais quando se trata de fatorações, certo? Então, o objetivo principal é representar em forma de um produto de fatores, certo? E o segundo, simplificar. São as duas coisas fundamentais quando se trata dessa parte de fatoração, assim como também foi na parte de produtos notáveis. Produtos notáveis também a gente viu essa parte de transformar de um polinômio, certo, em uma forma mais simplificada através de um produto entre os fatores também. Bom, aí propriamente dito, a gente vem para a parte de fator comum em evidência, que foi o que eu mostrei para vocês. Aqui uma definição simples e bastante rápida, né? A fatoração por um fator comum é uma daquelas que mais aparece nas expressões algébricas, certo? Seu processo, como o próprio nome diz, está em si retirar, foi o que eu falei para vocês, retirar o termo que se repete. No caso, esse retirar, ele passa a ser chamado de colocar em evidência, certo? É por isso que o nome é fator comum em evidência. Aí você vai colocar em evidência ou um número ou uma letra, certo? Ou ambos os dois. Pode ser ambos os dois também. Que seja comum. Tá vendo? Aqui tem a palavra que é legal destacar, porque ele tem que ser um termo comum aos fatores, certo? Termo comum é aquele termo que aparece tanto no primeiro como no segundo ou no terceiro fator, certo? Ele tem que estar em todos eles. Aí vai caber a você prestar atenção no termo que a gente chama de comum. Aí eu trouxe uns exemplos. Como é que se trabalha com os fatores comuns? Eu mostrei para vocês, a gente fez um monte desses exemplos aí. Vou fazer aqui uns dois, o restante fica aí como exercício para vocês, certo? Vocês podem exercitar aí. Eu vou fazer aqui algum deles para vocês relembrarem, caso não estejam
lembrados de como foi que isso foi feito. Então, só para relembrar de praxe aqui, né, vamos dizer assim, você tem aqui, ó, um binômio, dois termos, certo? O termo que se repete aqui não é a letra, é o número. Então você vai retirar esse 2, vai colocar esse 2 fora, certo? Do parêntese. Aí por isso ele passa a ser chamado de fator comum, porque ele fica fora, certo? E se você retirar o 2 daqui, fica só o x. Se você retirar o 2 daqui, vai ficar só o y. Deixa eu ver aqui essa caneta que ela tá estranha. Mas creio que não, é isso mesmo. Pronto, então aqui, ó, você colocou o termo que era comum aos dois. Nesse caso, o nosso fator comum aqui em evidência é o 2, porque ele estava presente no primeiro fator e estava presente no segundo fator. Então, o fator comum em evidência aí é o 2. Aí você escreve dessa forma. Observe que aqui você simplificou. Aqui ela está na forma simplificada, certo? Aqui ela não estava na forma simplificada. No item B, observa que aparece o x aqui, aparece o x aqui, os números são diferentes, então os números não são comuns, certo? Mas a letra x é, então você vai colocar o x em evidência. Só que esse aqui tem um expoente 2, e esse aqui, como não aparece, tem um expoente 1. Você coloca em evidência aquela letra, ou seja, os próprios x com o menor expoente. Pronto, então se aqui o expoente é 1, então você vai colocar o x que tem um expoente 1. Você coloca em evidência aquele que tem o menor expoente. Aí toma cuidado com as propriedades, né? Você tem aqui 5x ao quadrado, e aqui você tem apenas o x. Quando você tira desse x ao quadrado aqui, ó, que tem um 2, representando que aqui significa que tem 2x, é x vezes x. Você vai tirar um deles, então vai ficar ainda 1. Então vai ficar o 5x, mais aqui você tem o 7 e só tem 1x, então quando você tira ele daqui sobra só o 7. Pronto, está resolvido. Está simplificado na realidade o nosso binômio, certo? Então você vai seguir dessa forma com todos os outros termos. Com todos os outros a resolução é da mesma forma. Deixa eu fazer aqui apenas mais um com expoentes, que é esse j aqui, ó. Você tem x à terceira e y ao quadrado, menos x à quarta e y à quinta, mais x ao quadrado. Opa, deixa eu voltar que eu quero fazer essa é importante. Aí você tem, por fim, x ao quadrado e y à terceira. Observa que a letra x e y, ela se repete nos três fatores, certo? Então você vai colocar em evidência o x e o y. Abro parêntese. Agora tem que colocar os expoentes. Quais são os expoentes que você vai colocar em evidência? Para o x, aquele que tem o menor. Aqui você tem o 3, aqui você tem o x elevado à quarta e aqui você tem o x elevado ao quadrado. Então o x ao quadrado é o menor, então você vai botar o expoente 2 no x. Para o y, aqui você tem y ao quadrado, aqui você tem y à quinta e aqui y à terceira. Então o menor expoente é o 2 também, então você vai colocar aqui. Aí agora é só você fazer a divisão, ou se preferir, tire, né, os termos daqui e veja como é que fica. Ó, aqui você tem um x à terceira, aqui você tem um x à segunda. De 3 você tira 2, fica 1, então aqui sobra 1x. E aqui você tem y ao quadrado, aqui você tem y à terceira, perdão, aqui ao quadrado, aqui ao quadrado também. De 2 você tira 2, não fica com nada, então isso aqui desaparece. Aqui vai ficar o menos, né, que é esse sinal que está bem aqui. Aqui agora você tem x à quarta, aqui x ao quadrado, de 4 você tira 2, fica 2, então aqui vai ficar x ao quadrado. Aqui você tem y à quinta, aqui y ao quadrado, de 5 você tira 2, fica y
a terceira, mais... E aqui você tem o x ao quadrado. Aqui você também tem x ao quadrado. De 2 tira 2 não fica nada. Porém, aqui no y você tem o y à terceira e aqui y ao quadrado. De 3 tira 2 fica 1. Então aqui sobra o y. Pronto, aí está feito a resolução desse problema, certo? É só análise, só tomar cuidado com as propriedades das potências, que são assuntos que vocês já viram desde lá do sexto ano, né? Vocês viram no sexto com as propriedades básicas para os números naturais, depois vocês viram no 7 com as propriedades para os números inteiros, e aqui no oitavo vocês já viram também com as propriedades para o conjunto dos números racionais, onde você tem no expoente uma fração que mostrei para vocês que pode ser trabalhada de várias formas. Então esse caso aí é o caso mais simples, certo? Aí todas as outras saem da mesma forma, e essa letra F aqui, ó, também é bem similar a essa que eu fiz agora. Aqui você tem a letra A se repetindo, é o fator comum, então o fator comum aqui é o A, e o expoente que você coloca é o menor, então no caso 2. Então A ao quadrado é o fator comum nessa letra F. Nessa letra G, você observa que o x ele não se repete nos 3 fatores, certo? Então ele não é comum aos 3. Mas observa que o 6, o 3 e o 12 são múltiplos, né, entre si. Então você pode colocar o 3 em evidência, que vai dar certo aí. Na letra H, o x é comum aos 3 termos e o 4, o 8 e o 12 também são múltiplos entre si. Você pode colocar o 4 em evidência. Então 4x aqui é o fator comum em evidência. Aqui você tem 10, 15 e 20. Todos eles são múltiplos do 5, então você pode colocar o 5 em evidência. E o m se repete nos 3 termos, então fica 5m aqui. Beleza? É uma coisa simples, né? Eu tinha trabalhado com vocês isso. Eu fiz esses exercícios, eu acho que quase todos. Se eu não estou enganado, fiz quase todos, ou fiz todos, não lembro. E agora eu só fiz uma revisão para vocês, porque eu quero introduzir para vocês o segundo tipo, certo? O segundo tipo de fatoração, que é onde você vai fazer agora uma fatoração que recebe o nome de fator agrupamento, né? Aí você só consegue fazer essa parte de agrupamento se você entendeu a parte de colocar o fator comum em evidência, porque vocês vão observar, vocês podem observar aqui, ó, nesse exemplo que ele está trazendo aqui no amarelo, que ele está colocando o termo aqui, ó, nesses dois aqui, o termo comum é o A, e nesses dois aqui, o termo comum é o B, tá vendo? Então, o que é que você fez? Você fez exatamente o que eu mostrei para vocês anteriormente. Você colocou o termo que é comum a eles dois em evidência. Depois que você faz isso, você observa que, ó, dentro do parente você tem um x mais y, tanto nesse fator quanto nesse fator. Então, como eu falei para vocês, naquele enunciado, você pode colocar um número, uma letra ou uma expressão em evidência. Então aqui ele colocou essa expressão x mais y, porque ela aparece no primeiro e aparece no segundo fator, ele colocou em evidência, tá vendo? Ele colocou aqui na frente, a mesma coisa que ele fez aqui em cima com o A e com o B. Só que quando ele coloca esse termo x mais y em evidência, aqui vai sobrar o A, certo? Porque você vai tirar esse termo aqui. E nesse segundo aqui vai sobrar o B, porque você vai tirar esse termo aqui. Sobrou o A mais B, então o A mais B também fica dentro de parêntese. Nesse enunciado aqui ele diz: agrupamento é o segundo caso de fatoração. Para utilizá-lo, devemos ter conhecimento do primeiro caso, foi o que eu falei para vocês, pois para fatorar uma expressão algébrica utilizando agrupamento é preciso agrupar os termos semelhantes e colocá-los em evidência, certo? Então foi exatamente o que ele fez aqui. Primeiro, ele fez o agrupamento, certo? Isso aqui é o chamado o fator comum, né? Porque aqui aparece o A e aqui aparece o A, então ele é comum a esses dois termos, então ele fica em evidência. E aqui aparece o B e aparece o B, ele é comum a esses dois termos, então ele também fica em evidência. Aí dessa segunda linha para essa terceira linha é que ele faz o agrupamento, mas o agrupamento também vai ser feito colocando
o x mais y em evidência. Então, esse segundo caso de fatoração, ele deriva exatamente do fator comum em evidência, certo? Um cuidado que vocês devem ter na hora de trabalharem com a parte do agrupamento é tomar cuidado com a ordem. Às vezes ele está todo fora de ordem, certo? Às vezes ele está todo fora de ordem, como é o caso aqui, ó. Aí o que você faz? Primeiro você coloca em ordem, certo? Aí você pode se perguntar, professor, mas que ordem? Eu digo para vocês, a ordem é alfabética, certo? Na ordem alfabética, quem vem primeiro não é o M, né? A M. Então, ó, você vai fazer o seguinte, você vai colocar o AM aqui mais o BM primeiro. Agora, observa que aqui está fora de ordem também, ó, tá NA, você pode colocar em ordem alfabética, não tem problema nenhum. Então, AN mais BN. Então, observe, eu não fiz nada até aqui, certo? Apenas eu coloquei tudo em ordem alfabética. Certo, mas e agora? O que é que isso faz? Observa, você tem o termo aqui, ó, AM, e aqui você tem o termo BM, certo? Nesse caso aqui você tem o M e o M. Aqui você tem o N e o N. Então o fator comum que você vai trabalhar aqui nada mais é do que o M. Você vai colocar em evidência, certo? Aqui fica A mais B, porque você tira o M, né? E aqui você vai colocar o N em evidência. Então vai ficar mais o N em evidência. Aí novamente fica A mais B. Porque você tira o N, né? Pronto, feito isso, o fator comum agora é o A mais B. Ele aparece nesse fator aqui e aparece aqui também. Então você faz o quê? Você coloca ele em evidência aqui, ó. Ficando A mais B igual... Opa, perdão, igual não. Era o sinal de mais, certo? Igual não. É o sinal de mais. Aí do primeiro fator aqui, ó, se você tirar o A mais B, fica só o M. Então você vai colocar ele dentro de parêntese. E do segundo fator, se você tirar esse cara aqui, ou perdão, se você tirar o A mais B, fica só o N. Pronto, aqui está simplificado na sua forma mais completa essa questão, certo? De fatoração por agrupamento. É fácil de você reconhecer quando você vai ter que usar a fatoração por agrupamento, porque todas as vezes, vocês podem observar que nesses 5 exemplos que eu coloquei, eles têm que ser polinômios, ou seja, tem que ter mais de 3 termos. Ó, 1, 2, 3, 4 termos, 1, 2, 3, 4 termos, aqui também 4 termos, aqui 4 termos também, e aqui também 4 termos, certo? Aí, ó, nesse segundo exemplo, vamos ver como vai ficar o segundo exemplo. Você tem, ó, XY aqui, certo? Aqui você tem WX, aqui você tem Y7 e aqui você tem W7. Eu creio... Não, acho que é 7 mesmo. Então, como é que você vai colocar esse termo em evidência? Bom, existem duas formas. Aqui você observa que o Y, ele aparece aqui, ó, no primeiro termo e aparece aqui também, certo? Então, coloque o Y em evidência. Do XY, você tirando o Y, fica o X. Menos. Do Y7, tirando o Y, fica o 7. Mais. Aí aqui você tem WX e W7. O W aparece nos dois termos, então você coloca o W em evidência, certo? Do WX,
quando você tirar o W, fica só o X. Menos. Do W7, quando você tirar o W, fica apenas o 7. Pronto, agora o fator que é comum aos dois termos é o x menos 7. Tá vendo? Então você coloca ele em evidência. X menos 7. Aqui você tem y que multiplica x menos 7. Se você tirar o x menos 7, sobra só o y. Então aqui vai ficar mais y. Mais... Aqui você tem o w que multiplica o x menos 7. Se você tirar o x menos 7, sobra só o w. Pronto, está resolvido a sua fatoração está feita. Ou seja, está simplificado a sua expressão, né? Você pegou aquele termo lá de cima que estava todo bagunçado e transformou em uma coisa mais simples apenas com dois termos. Então vocês observem que não é bicho de sete cabeças nenhum, entendeu? Existe mais de uma forma de colocar em evidência? Existe, claro, existe. Aqui você observa que você tem o x aqui e o x aqui também, ó, tá vendo? E você tem o 7 aqui e o 7 aqui. Então você poderia colocar em evidência o x, certo? E poderia colocar em evidência o 7. Também daria a mesma coisa, não modificaria... Não mudaria nada, né, na realidade. Então esse é um tipo de fatoração que também é simples de se entender, né? Não é uma fatoração complicada. Vamos ver aqui, nesse exemplo C. Ó, no exemplo C você tem o x aqui, certo? Então o x aqui, ó, você vai colocar em evidência. E aqui você tem o y e o y. Então aqui, nesses dois, o y é que vai ser colocado em evidência. Então como é que vai ficar isso? Vai ficar da seguinte forma. Aqui, nesse, você vai colocar o x em evidência. Então x, que vai multiplicar. Você tem ax. Do ax, você tirando o x, sobra só o a. Mais. Do bx, você tirando o x, sobra só o b. Certo? Mais. Aqui você tem o y e o y. Então é o y que você coloca em evidência. Do AY, você tirando o y, sobra o A. Beleza? E do BY, tirando o Y, sobra só o B. Eu coloquei uma vírgula, mas está errado. Não é uma vírgula, é o sinal de mais, né? É o sinal de mais aqui, ó. Mais B. Pronto, aí agora o fator que ficou repetido nos dois termos é o A mais B. Se repete nos dois termos. Então você vai colocar em evidência exatamente o A mais B. Certo? Mas aí você tem o x que multiplica o A mais B. Se você tirar o A mais B, sobra só o x. Mas aqui você tem o y que multiplica o A mais B. Tirando o A mais B, fica só o y. Pronto, está resolvido, ou seja, está simplificado a sua fatoração, certo? Sua fatoração aí está sendo escrita agora na forma mais simples. Então você vai trabalhar com todos os outros dessa mesma forma, certo? Todos os outros você trabalha dessa mesma forma. Nesse exemplo D, você observa que quem se repete é o A, né? Aqui, ó, o A se repete aqui e aqui, certo? E nesses dois últimos aqui, quem se repete é o D, não é isso? Então, aqui você vai colocar o A em evidência. A que multiplica de 5 a B, você tira o A, sobra só 5B, não é isso?
5B. E do AC, você tirando o A, sobra só o C. 5C. 5B mais C. Então, você vai ficar com mais. Nesse termo aqui, ó, você tem o D. O D aqui vai ser o seu fator em evidência. Você tem 5BD. Se você tirar o D, fica 5B. Então, você coloca dentro do parêntese 5B. Mais, você tem o CD. De CD, você tirando o D, sobra o C. Aí, o fator comum nessa linha aqui passa a ser o 5B mais C. Então, na linha de baixo, você coloca 5B mais C, mais... Aqui vai ficar o quê? Você tirando o 5B mais C, sobra o A, mais... Aqui, você tirando o 5B mais C, sobra o D. Tá? Pronto, então tá simplificado o exemplo. Certo? Então, é um jogo simples. Fica essa letra aí para vocês fazerem. Porque agora eu vou mostrar para vocês qual é o terceiro tipo, né? Que é um dos mais fáceis que tem, porque é a diferença de quadrados. Eu mostrei para vocês, através de produtos notáveis, como é que chegaria no quadrado o produto da soma pela diferença. Agora você vai fazer só o caminho contrário. Certo? Você vai fazer o caminho contrário. Então, deixa eu só tirar esse cara aqui da frente. Observa. Aqui, ó, você tem x ao quadrado, é chamado de diferença de dois quadrados, porque é sempre um termo elevado ao quadrado, e aqui pode ser outro termo elevado ao quadrado, ou um valor que é um quadrado perfeito. Por quê? Se ele é quadrado perfeito, ele tem raiz quadrada exata. Certo? Então, como é que você resolve? Olha como ele está mostrando. Ó, primeiro, você vai tirar a raiz quadrada do primeiro, aí encontra o valor. Depois você tira a raiz quadrada do segundo e encontra o valor. Então, x ao quadrado menos 16 pode ser escrito como um produto da soma pela diferença de dois termos. Certo? Aí ele diz, ó, a diferença de dois quadrados é uma das principais maneiras de se fatorar uma expressão algébrica. E, como o próprio nome diz, ela é aplicada em uma diferença. Ou seja, o sinal aqui, ó, sempre tem que ser menos. Pode olhar pelos exemplos, ó. Nos exemplos você observa que os sinais sempre são de menos. Aqui não apareceu, mas é menos também. Certo? Isto é, existe uma operação de subtração entre dois termos que estão elevados ao quadrado. Isso significa que todas as vezes que for resolver, você tira a raiz quadrada do primeiro, tira a raiz quadrada do segundo e escreve como sendo um produto de soma pela diferença de dois termos. Observe o que eu quero falar. Ó, você tem aqui o primeiro termo e tem o segundo termo. Tira a raiz quadrada tanto do primeiro como do segundo. Então vai ficar assim, ó, raiz quadrada do x ao quadrado, certo? Raiz quadrada do x ao quadrado é x, certo? E a raiz quadrada do y ao quadrado. Raiz quadrada do y ao quadrado é o próprio y, certo? Aí na linha de baixo você escreve, ora, então se as raízes quadradas são aquilo ali, então x ao quadrado menos o y ao quadrado, ele pode ser escrito como um produto de soma pela diferença, né? Soma, primeiro o positivo, depois o negativo. Observa que os valores são exatamente as raízes, ó. Raiz do primeiro, raiz do segundo. Então, qual foi a raiz do primeiro que encontramos? X mais a raiz do segundo, y, vezes x menos y. Pronto, está resolvido o problema, certo? Você transforma em um produto da soma pela diferença de dois termos, que é exatamente o produto notável que a gente tinha estudado na aula de terça. Ok? Então fiquem atentos, porque pode vir dessa forma, com
com letras ou pode vir com números, mas a forma de resolver sempre é a mesma. Primeiro aqui, ó, esse é o primeiro, certo? Esse é o segundo, então você vai tirar primeiro a raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada do A ao quadrado, que é igual, raiz quadrada de qualquer letra elevada ao quadrado é a própria letra, certo? E a raiz quadrada do 36. A raiz quadrada do 36 é 6. Pronto, então isso significa que o A ao quadrado menos o 36, ele pode ser escrito como sendo A mais 6 multiplicado por A menos 6. Pronto, está resolvido. Simples, simples, sem dor de cabeça nenhuma, né? Na realidade, pode observar aí que é bem simples. Você encontra a raiz quadrada do primeiro, depois encontra a raiz quadrada do segundo, reescreve A ao quadrado menos 36 é igual. Aí você pega as duas raízes que você encontrou e escreve como sendo o produto da soma pela diferença delas duas, certo? Vou fazer mais uma. Aqui o primeiro termo é o m ao quadrado e o segundo termo é o número 1. Então você vai tirar a raiz quadrada do primeiro termo, que é o m ao quadrado. A raiz quadrada de uma letra elevada ao quadrado é a própria letra, certo? E a raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Aí você reescreve m ao quadrado menos 1 é igual. Agora você escreve produto da soma pela diferença das raízes que você encontrou. M mais 1 vezes m menos 1. Observa que é um procedimento único, certo? É um procedimento único. Agora, claro, vocês têm que observar sempre que ou você vai ter dois termos com expoente 2, certo? Ou você vai ter um termo com expoente 2 e um número. Aí, normalmente, esse número aqui, ele tem sempre raiz quadrada exata. Não importa a ordem, viu? Aqui está fora de ordem. Ó. Tá primeiro o número e depois o y ao quadrado. Isso aqui não importa. Você faz do mesmo jeito. Tira a raiz quadrada do primeiro. Depois tira a raiz quadrada do segundo. E depois repete o primeiro e o segundo e escreve como sendo o produto da soma pela diferença. Vamos lá, vamos fazer esse exemplo D aqui, que ele é bastante interessante. Você tem o quê? Você tem esse agora, ó, é o nosso primeiro termo, certo? E esse aqui o segundo. Então, todo esse aqui é o primeiro termo. Então, vai ser a raiz quadrada do 4x ao quadrado. Isso é igual. Quando você tem dois termos, você tira primeiro a raiz quadrada do número. Raiz quadrada do 4 é 2. E agora você tira a raiz quadrada da letra. Só que a raiz quadrada da letra, que é o x ao quadrado, como eu já falei para vocês, é o próprio x. Certo? E o outro é a raiz quadrada do 9. Raiz quadrada do 9, 3. Pronto, agora você vem na linha de baixo. 4x ao quadrado menos 9 é exatamente igual. Aí você vai escrever as raízes que você encontrou como sendo o produto da soma pela diferença, vezes 2x menos 3. Pronto, tá vendo? Dificuldade nenhuma. E só para finalizar aqui, ó,
primeiro termo 100, então raiz quadrada do 100. Raiz quadrada do 100 é 10. E raiz quadrada do y ao quadrado. Novamente, raiz quadrada de qualquer letra ao quadrado é a própria letra. Então você vem aqui na linha de baixo. Opa, me atrapalhei. Você vem na linha de baixo e escreve dizendo o que? O 100 menos o y ao quadrado pode ser escrito como sendo 10 mais y multiplicado por 10 menos y. E tá aí a resolução desses tipos de fatoração, que é o terceiro caso, onde você coloca, você transforma, né, na realidade, colocando ali os dois termos que estão ao quadrado, sendo escrito como um produto de soma pela diferença de dois termos, certo? Espero que vocês tenham entendido bem aí esse tópico, né? Um tópico bastante interessante. Com certeza vai estar presente lá na lista, na atividade que eu vou passar para vocês, porque é um tema bem comum de acontecer, entendeu? Bom, as atividades que ficou agora, eu solicito que vocês, quando eu enviar, vocês tentem fazer depois, né? Não precisa fazer agora nas pressas, pode fazer mais tarde, depois de dar janta, antes de dormir, sei lá. Vocês peguem aí, eu vou disponibilizar esse PDF para vocês, com essas soluções que eu fiz para servir de exemplos, certo? E vou gravar a aula também e enviar para vocês através do meu canal do YouTube.